Abra a tua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento. Livro de Mateus. Mateus 9:9. Nessa noite eu queria pedir para que você olhasse bastante para mim, prestasse atenção em cada palavra que eu vou dizer. Porque isso pode mudar todo um destino, e pode mudar toda uma história da sua vida, e pode mudar todo um destino profissional para você. Se você entender aquilo que Deus quer falar ao teu coração, isso talvez vai tirar todo o peso que a tua profissão tem trazido para você, e você vai entender qual que é o propósito de Deus para a tua vida hoje. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Levi, e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O título da mensagem que eu quero ministrar é Conexões em Tempo Real. Diga comigo, conexões em tempo real. Nós sabemos, e como professor hoje, professor universitário, nós sabemos que a maior rede mundial hoje se chama internet. E essa sociedade digital que se cria, que acorda entrando no seu Twitter, que levanta logo de manhã antes de fazer qualquer coisa, ela está no Facebook, vendo o que está aparecendo de novo, e vendo as fotos que os seus amigos estão postando. Uma geração que curte fotos, e curte palavras, e curte frases, e curte bandas, e curte movimentos. É uma geração chamada uma geração conectada. É uma geração que é considerada hoje no meio acadêmico como uma sociedade digital. É uma sociedade inserida no meio digital. E falar sobre conexão não tem como falar, a não ser uma conexão, a gente não sempre lembrar de uma conexão de banda larga, uma conexão via rádio. A gente sempre volta para a internet, porque conexão está falando em ligar pontos. Diga comigo, ligar pontos. E eu descobri que a conexão não foi advento da internet. Eu descobri na Bíblia que a conexão, ela não surgiu. E ela não foi advento daquilo que é tecnologicamente aquilo que nós vemos na nossa casa, através de um iPad, através de um iPhone, através da conexão, onde em qualquer momento nós podemos entrar na internet, ver um e-mail e ver aquilo e postar coisas. Nesse mesmo momento aqui eu estou falando talvez a milhares de pessoas através da internet, através da rádio, e tudo isso através de conexões. Existem antenas que transmitem isso. E nós falamos de conexões, nós precisamos pensar agora mesmo que o Obama, se a gente escrever talvez bomba num celular, ao mesmo tempo nós podemos ser rastreados através dos satélites lá, e nós sabemos que em qualquer momento pode bater o FBI na nossa porta, porque nós estamos conectados. Se nós mandarmos um e-mail suspeito de qualquer ataque nos Estados Unidos, nós podemos ser procurados aqui e entrar lá na sua casa, o FBI, e falar: que e-mail é esse que você mandou dia 11 de setembro? Dia 11 ficou meio pesado. Dia 15 de setembro, às 9 horas da manhã, e foi para fulano, e fulano, e fulano. Nós somos rastreados, porque as conexões, gente, sempre que existem conexões entre pessoas. E pensando em conexões, a palavra que veio ao meu coração, no livro de Mateus, a história daquele que criou uma conexão com o homem, um homem chamado Jesus. Alguém conhece ele? Eu queria falar sobre uma conexão de um homem que nasceu, que pisou nessa terra, e ele não veio a não ser para restaurar uma conexão que havia se perdido. Uma conexão que se havia se quebrado entre o homem e o Deus, e nós sabemos que o pecado quebra essa conexão. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus e nos coloca distante de Deus. E nasce esse menino. Nasce o menino no ventre de Maria, e ele começa a pisar na terra, e ele sempre foi alguém diferente. Esse homem sempre foi diferente desde menino. A Bíblia não conta muito sobre a sua infância, mas quando ele tinha cerca de 12 anos, ele estava conversando junto com os doutores, ele falava no nível deles. Esse menino cresce e ele chega com 30 anos. Quando o ministério dele dá o start, o tempo chega no ministério dele, ele é batizado por João Batista, e logo depois, quando ele inicia o ministério, ele é levado ao deserto. Tem muita gente que acha que o ministério
ele começa, ou ele vai ter início dentro do púlpito, mas na verdade alguns ministérios começam dentro do deserto. Porque o deserto é onde Deus forma o teu caráter, é onde Deus te molda, aonde você é tratado por Deus, aonde você passa a depender do teu Deus, aonde você volta a orar, aonde você volta a buscar. O deserto não tem poder sobre a vida do crente. A tribulação e os problemas têm poder sobre a vida do crente. E a prova disso é que Adão caiu num paraíso, mas Jesus venceu o deserto. Isso é a prova que você está aqui na terra com a possibilidade de vencer qualquer obstáculo que é colocado diante de você. E esse homem começa o ministério agora, estamos na história. Pensa a cena e desenha a cena comigo. Estamos em Mateus capítulo 4. Jesus começa a andar e pisar na terra. E quando ele vê Pedro e André, no capítulo 4 de Mateus, não precisa abrir, preste atenção nisso. Ele olha para aqueles homens pescadores e fala: siga-me. E a Bíblia diz que aqueles homens passaram a seguir. No capítulo 4 ainda, ele encontra João e Tiago, logo à frente de Pedro e André, e ele fala: olha, segue-me. E a Bíblia diz que eles começaram imediatamente a seguir. Pensando sobre isso, Jesus criando conexão e olhando para os textos, eu vejo a vida de Mateus. Está Jesus entrando numa avenida principal de Cafarnaum. Ele vai entrando, ele vê muitos e muitos cobradores de impostos. Diz a história bíblica que existiam mais de 200 cobradores de impostos reunidos naquele lugar. Talvez eles tinham vestimentas iguais, eles usavam kipar na cabeça, talvez eles estavam com um crachá de identificação como cobradores licenciados por Roma para cobrar o imposto dos judeus. Eles estavam ali cobrando os impostos de todo comerciário e de pessoas que tinham preso naquela época. E Jesus, ele entra, ele começa a andar no meio daquele povo, ele vai passando, e dentro do coração dele, na versão atualizadíssima minha, eu fico imaginando Jesus passando no meio daquilo, falando: não é esse, não é esse, não é esse. E ele para na frente de Levi, ele fala: é você, Levi, segue-me. As outras religiões, o povo tem que se matar para achar Deus. A nossa, Jesus vai até nós, a nossa casa, dentro da tua terra, dentro do palácio, e ele chama. Se você está aqui, Jesus foi até você. E ele te trouxe, ele falou: siga-me. E de repente aqueles homens começam a seguir agora de uma maneira inteligente. Pensa comigo. Porque aqui nós temos muitos empresários, nós temos estudantes de tudo quanto é idade, nós temos dona de casa, nós temos mulheres empresárias. Pensa comigo de uma forma inteligente. O que fizeram com que aqueles homens começassem a seguir ele? Nenhum judeu esperava o Messias na forma que Jesus veio. Escravizados por Roma, roubados por Roma, eles esperavam alguém que entrasse numa carruagem, vestido uma estola sacerdotal e que vai na cabeça, honrado como rei, ou talvez honrado como levita. Ele não escolhe a tribo de Levi para nascer, ele nasce da tribo de Judá. Ele é um homem que não tem a aparência do Messias. Se ele não tem aparência, agora nós temos em Mateus capítulo 4, o primeiro texto que eu falei para vocês aqui, que ele chamando os pescadores, ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha pregado nenhuma palavra eloquente de poder, ele não tinha ganhado o coração do povo através das palavras de conhecimento, ele não tinha feito nada ainda. Mas essa palavra que saiu da boca dele, ele falava: segue-me. E o povo se conectava a ele. E o povo criava uma conexão. E orando e pedindo a Deus sobre isso, falando sobre isso, Deus me mostrou algo claramente sobre a vida daqueles homens que nós vemos em Mateus 4. A Bíblia fala que quando Jesus fala: venha, siga-me, a Bíblia diz que eles deixaram a rede. Comigo, deixaram a rede. Rede significa sobrevivência. Diga comigo: sobrevivência. A rede é de onde eles tiravam sobrevivência. Claramente eu enxergo que ninguém larga uma profissão por acaso, a não ser que eles não estão felizes com aquilo que eles estão fazendo. Claramente eu enxergo que sobre eles vem uma
uma geração que não vive, mas que sobrevive. Uma geração insatisfeita, que acorda insatisfeita, vai trabalhar insatisfeita, trabalha e são os piores empregados. Mesmo os cristãos, eles são os piores empregados da empresa, são os piores alunos das faculdades, das escolas. Porque eles não estão felizes. E isso não é herança que Jesus deixou, mas é a herança que Adão deixou. Quando Jesus promete, siga-me, ele estava prometendo uma libertação da mente, para que eles não fossem sobreviventes mais, mas que ele entrasse em governo. Olha para mim todos, jovens, presta atenção lá em cima. Dos 10 aos 15 anos eu vendi picolé na rua. Nos melhores dias de venda eu conseguia vender R$8. Era dia de bingo na minha cidade. Na maioria das vezes dava prejuízo, porque eu chupava mais picolé do que vendia. Se eu ganhasse R$2, eu tirava o dízimo e colocava ali 20 centavos. Por muitas vezes eu fui o melhor vendedor de picolé, porque não está naquilo que nós fazemos, está na mente nossa, de nós entendermos uma herança que Jesus quer nos ensinar hoje, uma libertação da mente. Quando eu fui promovido, eu virei sorveteiro, comecei a fazer picolé. Passei a fazer muitos anos fazendo picolé, dobrando picolé e enchendo copinho de sorvete, ou às vezes também fabricando sorvete. Eu sempre tive um chamado de Deus. Eu sempre fui tocado por Deus desde 12 anos de idade que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu sempre fui um jovem separado. E parece a separação de Deus. Deus não permitiria que eu fosse um vendedor de picolé. Deus poderia ter me poupado de tudo aquilo. Mas em tudo aquilo Deus estava me ensinando. Se nós não entendemos os tempos na nossa vida, Deus nunca vai colocar no lugar que Ele queria nos colocar. Se eu apanhar uma goiaba verde, pequenininha, e tentar mordê-la, nós vamos jogar fora. E nunca mais nós vamos comê-la, e não tem jeito de voltar para o pé. Se você pegar uma banana verde, bem verde, e você tentar mordê-la, existe um gosto amargo nela. Agora, se você pegar uma goiaba madura e der uma mordida, aquilo vai ter um sabor diferente. Talvez você não tenha sido usado por Deus ainda e você não tenha entendido os tempos de Deus na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família. Mas talvez não chegou o tempo de você ser banhado ainda no pé. Se os pastores te tiraram do pé agora, eles vão matar o teu ministério. Muitas pessoas saem da igreja porque procuram facilidades ministeriais, porque querem ser ungidos mais rápidos. E eu nunca me esqueço de um jovem chamado Davi, que ele foi ungido diante dos seus irmãos. Ele foi ungido diante de quem? Seus irmãos. Tem muita gente errando o tempo, porque eles querem dar uma força para Deus, para que possa adiantar o processo que Deus estava trazendo de amadurecimento. São pessoas queimadas de sol, mas não estão maduras ainda. Quantos entendem o que eu falo aqui? Quando eu completei 18 anos, eu comecei a estudar, muito pobre. Um jovem pobre vem sempre de escola estadual a vida toda. Tem muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho e também entrar numa universidade. O meu maior sonho da minha vida era fazer engenharia civil. Eu desenhava todas as fachadas da casa, de todas as casas da minha rua, as casas simples que existiam no meu bairro. Eu ficava pintando. Um dia eu fui numa engenharia civil e ela falou para mim: desista de fazer engenharia civil, porque você não tem dinheiro, não tem ninguém que te indique, você nunca vai conseguir entrar numa grande empresa. Ela jogou um grande balde de água fria no meu sonho. Um sonho de criança. E quando eu saí daquele lugar, eu desisti de fazer engenharia civil. Eu falei: realmente, pobre não pode sonhar. O
O pobre não tem nem a chance de sonhar, o rico parece que tudo é tão fácil para a vida dele. Quando eu saí dali, eu comecei a entender e buscar de Deus, porque era um menino muito de Deus, buscava sempre em Deus. Já era líder de jovens, já liderava muitos jovens, cuidava de jovens, pregava para jovens, tinha células dentro da minha escola. Eu falei, Deus, eu entrego meu sonho na tua mão. Porque eu não tenho aonde apoiar, eu não tenho quem me indique, eu não tenho quem me ajude. Eu tenho um pai pobre, analfabeto, até quarta série. Eu tenho uma mãe professora de roça, que deu aula para as crianças toda da cidade, mas não tem influência nenhuma política, não tem influência nenhuma com empresários da cidade nem da região. Eu te entrego, Deus, meu sonho na tua mão. E desde o dia que eu fiz isso, a minha vida começou a ser transformada. Porque eu entendi que Deus sabe sonhar para a gente mais do que nós sabemos sonhar para nós mesmos. Eu comecei a entender que nós não somos gerados da terra. Mas nós precisamos criar conexões com os céus. Nós precisamos gerar no nosso ministério, a nossa vida, entregar a nossa profissão, o nosso futuro ao nosso Deus. Nós precisamos aprender isso, e eu aprendi isso a dura pena, sofrendo. Mas um dia, orando, Deus falou, eu quero que você faça um curso diferente. Eu fui para a computação, ciência da computação. E eu ganhei uma bolsa para entrar naquela faculdade, eu comecei a estudar muito, e eu precisava tirar a maior nota para que eu pudesse manter a bolsa. Então eu aprendi a ser o melhor, mesmo não sendo capaz de ser o melhor, na minha condição de inteligência. Porque tem gente que estuda 5 minutos e tira 10 sempre. Mas eu precisava estudar 3 horas para alcançar o meu 10. E eu estudei muito, aprendi que tudo na vida de um pobre, que tudo na vida de alguém simples que vem lá de baixo, tudo é com muito esforço, com muita luta, e nada nós conseguimos de forma fácil. Estudei, passei na faculdade e entrei aqui o tempo todo esforçando muito. Consegui muitos destaques acadêmicos dentro daquela faculdade. E quando eu formei, eu tentei meu mestrado, fiz 2 provas na Federal de Uberlândia e fui aprovado de primeiro, o único da classe foi aprovado de primeiro no mestrado. Quando eu fui para Uberlândia, eu me lembro que eu prometi à minha noiva, eu falei, eu vou casar com você se eu ganhasse a bolsa do governo, que era uma bolsa da CAPES, do CNPq, que era uma bolsa de ajuda para aqueles estudantes de mestrado. Eu ganhei R$1.200, aquilo que o crente promete, ele tem que cumprir. Porque tem gente prometendo e não cumpre nada que promete. E o crente, nada que sai da boca dele pode sair mentira. Ou você é qualquer outra coisa, a não ser crente. Um dia John Wesley estava na casa dele, um amigo falou, olha uma vaca voando, olha uma vaca voando. John Wesley falou, cadê? Aí o menino falou, ô John Wesley, estou só brincando, John Wesley. Ele falou, não, é porque se um crente fala para mim que tem uma vaca voando, eu vou acreditar nele até a morte. Porque é melhor acreditar que tem uma vaca voando do que um crente mentindo. E eu, como crente verdadeiro, falei, eu vou casar com você, eu só tenho R$1.200, era 940. Depois de 2 meses eu tinha R$1.200. Levei a minha esposa, uma mulher de Deus demais, muito simples também. E nós fomos morar em Uberlândia. Aluguei um apartamento de R$300. Logo quando eu cheguei, o líder da juventude caiu na igreja em pecado. E eu tive que assumir às pressas a juventude. Começamos a fazer um trabalho ali universitário, trabalho na igreja, começamos a ganhar muitos jovens. Comecei a pregar, e Deus nunca me deixou em banco de igreja. Eu não sei como que você consegue ficar em banco de igreja, não sei mesmo. Eu queria ter uma aula com você. Porque eu nasci com o chamado de Deus para mim. Eu nasci para escrever história e para fazer história. Quando eu levei a minha esposa para lá, eu só tinha R$1.200 e era muito pouco. Quem é pai de família sabe que casar com R$1.200 não é fácil, ainda mais em Uberlândia, que é uma cidade que é o dobro de Ipatinga. É uma cidade grande. E eu tinha R$300 para pagar o aluguel, eu tirava o diesel, que era R$120, não dava para dar oferta, era só diesel. E eu tinha que pagar a internet, porque o meu trabalho era totalmente online. Eu tinha que pagar telefone com a internet, tinha que pagar luz, água e tudo mais. Nós vivíamos uma vida simples. Nós vivíamos uma vida extremamente simples naquela cidade, mas a gente era muito feliz. Quando eu terminei meu mestrado, eu tive minha primeira porta de emprego. Eu fui convidado para dar aulas em 2 faculdades diferentes. E comecei a dar aula e também como profissional da área da computação. Entrei como
Analista de Sistemas, uma grande empresa de software do Brasil. E meu salário pulou de 1.200 para 5.000 reais. Então, escute, antes de você dar glória a Deus, preste atenção nisso. Quando eu fui para 5.000 reais, os meus sonhos mudaram. Eu falei, olha, agora está na hora de comprar minha primeira casa. Agora, aquele menino que andava só de ônibus, agora está na hora de comprar meu primeiro carro. Eu peguei aqueles 5.000 reais, eu não sabia nada que existia um negócio chamado imposto de renda. Eu não conhecia que existia um leão que iludia boa parte daquilo que entra. Não conhecia nada disso, aquele menino que vendia picolé, não tinha que declarar imposto de renda nem nada. E quando eu peguei aquela possibilidade de ter aquele dinheiro, Deus me deu a possibilidade de comprar minha primeira casa, carro e tudo mais, e tem algumas coisas que eu nunca tive o privilégio de ter. E quando nós compramos aquela casa, a gente ficou procurando casa. Um irmão que mexia com o imobiliário da igreja nos levou até uma casa. Quando eu entrei para a parte do fundo da casa. E eu fui entrando e passei para o lado da casa, eu cheguei no fundo. A primeira coisa que foi à minha vista, gente, foi uma piscina de 10.000 litros e uma varanda, uma churrasqueira de tijolinho linda, um banheiro de fundo. Sabe aquela área de fundo que todo mundo quer ter na sua casa? Aquele menino pobrecinho lá de Campo Belo estava tendo a chance de comprar naquela casa. O cara queria vender por 95.000 reais, era um preço muito barato. A casa, eu não estou falando só do fundo, mas a casa também era uma casa que tinha suíte, uma casa boa. E nós estávamos com a possibilidade de fazer. Eu falei, na hora que eu entrei, gente, e eu vi aquela piscina, eu lembrei dos sonhos de criança, que eu tive que furar um buraco na terra e colocar uma lona preta e encher d'água na minha casa. Então, quando eu vi aquela piscina, eu tive a possibilidade de falar, agora eu estou começando a realizar os meus sonhos, vou ter minha primeira piscina. Eu fiquei pensando, eu batizando jovens ali, sonhos de gente de Deus, sabe? Eu falei assim, gente, eu fico imaginando eu trazendo jovens aqui para casa, fazendo churrasco para eles. E então eu falei, Deus é de Deus essa casa. Selei, sabe quando o crente sela? Falei 3 palavras em língua, selei nos céus. E comecei a orar em ela, Deus é ela. Mas não tinha dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro para dar de entrada e só tinha condição de fazer um financiamento pela Caixa. Como a Caixa nunca financiava 100% daquela época da casa, eu peguei e fiz um financiamento particular. Eu financiei e como professor, vocês sabem que se você tem um salário, uma renda comprovada, você pega qualquer financiamento hoje. Eu peguei um financiamento, aquele menino que não sabia mexer com dinheiro, aquele menino que não tinha nenhuma experiência financeira na sua vida, eu peguei aquele dinheiro e eu fiz uma despesa mensal de R$2.100 de prestação. Eu me lembro que o primeiro mês eu paguei o que sobrou do mês anterior. Mas nos demais meses, eu comecei a experimentar um negócio chamado cheque especial. Falei até com calma. Todos os meses eu fechei em vermelho. E todos os sábados à tarde era o dia que eu tirava do dia do descanso. Eu entrava para dentro da piscina e falei, gente, eu estou custando pagar essa casa, mas pelo menos nadar eu vou. Eu estou morrendo fazendo isso aqui para pagar esse negócio, mas pelo menos nadar eu vou. Eu ficava lembrando, dentro daquela piscina, aquele jovem que tinha que se alegrar tanto por aquilo, começou a bater uma tristeza. Começou a me dar saudade do apartamento de 40 metros quadrados. Eu falei, Aline, não sei porquê, mas eu estou com saudade do apartamento de 40 metros quadrados. Numa época onde eu não era sobrevivente. De uma época que eu ganhava pouco, mas eu era tão usado por Deus na igreja. De uma época que eu ganhava pouco, mas eu dava o dízimo, e agora que eu ganho um salário maior, nem dízimo eu consigo tirar mais. E veio um sentimento de Adão sobre a minha vida, de sobrevivência. Que eu acordava de manhã, não tinha prazer de ir para a empresa que eu sempre sonhei em trabalhar. Eu não tinha prazer nenhum daquilo que eu fazia. Eu não tinha prazer nenhum de estar lecionando na faculdade, a coisa que eu mais gosto do mundo é dar aula. Eu falei, Aline, eu te amo demais, filho. Quem sabe que a gente vende essa casa? Minha esposa é de Deus, ela falou, olha, vamos vender então.
Pô, nós chegamos aqui, não ganhava bem. Cadê ele? Eu falei, é verdade. E nós oramos e eu me lembro que eu orei com a minha esposa. Eu falei, Deus, abre uma porta para que a gente possa vender essa casa. A gente colocou uma placa na porta da casa, escrito assim, Mendes, aqui tem piscina. Isso é marketing. Passou 2 semanas, eles bateram na porta e falaram, eu quero comprar sua casa, e entraram para dentro. Eu falei, se vocês querem comprar, eu quero vender para vocês. E passa para dentro, eu recebi eles ali dentro. Tinha uma casa na frente da minha. E a gente sabe que dinheiro, na conta de quem for, a gente gasta. Então eu falei, eu vou comprar outra casa, porque senão eu vou ter a chance de comprar. Do lucro daquela casa, sobrou 60 mil reais de lucro. Eu paguei todos os financiamentos, quitei a casa e saí daquele sufoco todo, daquela sobrevivência para uma casa. A casa tinha um matagal no fundo assim. Eu falei, Aline, se você me permite, a piscina eu não quero mais, mas pelo menos uma ducha. Porque está muito quente aqui. Vamos colocar uma ducha, não vai apertar a gente. E nós começamos ali a sair e a perder a mentalidade de sobrevivência. Me lembro no dia que eu acordei de manhã, eu fui trabalhar, estava tudo diferente. Eu não tinha preocupação nenhuma com aquilo que eu ia pagar. Eu não tinha preocupação e ansiedade com as contas que estavam vencendo na segunda. Quando eu entrava para dentro da igreja, era eu e Deus uma conexão com os céus. E um dia eu estava ali servindo a Deus dentro da minha casa, servindo a Deus na igreja, pregando em diversos lugares. Deus falou, Tiago, agora que eu consegui libertar a tua mente e tirar a sobrevivência da tua vida, eu quero te dar um presente. Escreve no concurso tal, federal e tal. Falei, Deus, mas eu não tenho tempo. Ainda eu trabalho muito ainda. A carga horária continua a mesma. Mesmo tendo prazer e perdido aquela mentalidade minha de sobrevivente. Eu estava trabalhando muito. Quase que eu não tinha tempo para minhas filhas. Existiam alguns momentos que eu chegava na minha casa, minha filha olhava para mim e falou, não é papai, igual o baby da televisão. Porque eu saía às 7 da manhã e voltava às 11h30 da noite. E quando Deus falou, me inscreve naquele concurso, eu fui fazer a prova. A prova foi a mais difícil da minha vida. Quando eu saí da prova às 6 horas da tarde, eu liguei para minha esposa e falei, Aline, eu não passei na prova. Ela falou, Tiago? Eu falei, Aline, impossível passar. Quando eu cheguei em casa, eu viajei, voltei para minha casa, eu estava ali conferindo. Saiu o gabarito mais ou menos às 8h30 da noite, eu fui conferir o gabarito do concurso. A primeira parte da prova era português, a segunda parte da prova era direito administrativo, a terceira parte era atualidade, sempre que eu nem tinha tempo para assistir jornal. A quarta parte, a parte específica da minha área. Quando eu comecei a conferir a prova, eu peguei a primeira questão e fui conferindo dessa forma, coloquei o gabarito do lado e coloquei a prova do lado. O gabarito meu. E comecei 1, certo, 2, correto, 3, certo, 4, certo, 5º, certo, 6º, certo, 8º, certo, 9º, certo, 10º, errei. Vamos para 12, certo, 13, certo, 14, certo, 15, certo, 16, certo, 17, certo, 18, certo, 19, certo, 20, certo, 21, certo. Será que Deus pode realizar um sonho de um menino pobre? Será que quando Deus tem um plano e propósito na vida de alguém, Ele pode ajudar alguém a marcar uma prova de concurso? Na hora que começou a prova de computação, eu fui conferindo o gabarito e falei, certo, certo, errado, errado, errado. Aquilo que dependia de mim, eu errei a maior parte das questões. E aquilo que eu dependia de Deus, eu acertei quase 100% delas. Cheguei na faculdade, tomei posse. Na verdade, eu fui para a segunda etapa. E a segunda etapa era dar aula. Eu entrei para aquela mesa com 3 doutores e fui dar aula para eles. Dar aula mesmo de pregar. Quase que eu grito amém e aleluia para aqueles. Pregar, isso eu faço todo dia, quase que 5, 6 vezes por semana nas minhas células. E quase todo final de semana pregando em igrejas. Falar com pessoas é a minha habilidade, aquilo que Deus me deu. Eu estava diante daquela banca
Eu tirei quase 100 naquela prova, fiquei em primeiro lugar na banca. Para a terceira etapa, era a prova de títulos, e a gente foi, já tinha mais ou menos uma titulação, já estava fazendo doutorado, e ficou mais ou menos equiparado, tivemos uma nota parecida entre nós. Fiquei em segundo geral naquele concurso para 3 vagas. Tomei posse no ano passado, 2012, no meio do ano, e eu assumi aquele cargo. Quando eu cheguei na faculdade, o meu coordenador falou: olha, agora você vai trabalhar tantas horas por semana. Quando eu entrei naquele lugar, eu comecei a agradecer tanto a Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor me trouxe para cá, se foi o Senhor que abriu essa porta, eu queria começar a criar conexões em tempo real aqui dentro. Eu sinto que o Senhor me trouxe aqui para que eu pudesse fazer a diferença e contar esse testemunho, para que milhares de alunos pudessem ser transformados através do meu testemunho. Quando eu entrei naquele lugar, eu entrei com uma autoridade tão grande, porque quando a gente recebe um presente de Deus, existe uma gratidão tão grande no nosso coração. Quando é Deus que faz, quando Deus que cura, quando Deus se levanta, quando Deus dá, quando Deus abre a porta, parece que o nosso coração transborda de gratidão. E a única forma que eu podia fazer era devolver essa gratidão a Ele. Eu entrei naquele lugar e falei: olha, eu tenho um propósito diferente dos demais. Eu não sou um sobrevivente, mas eu nasci para ser governo. Se um dia eu fui liberto daquela sobrevivência de uma pessoa que só pagava conta, trabalhava para pagar conta e nada satisfazia mais, nenhum salário satisfazia eu. Porque nada satisfaz o sobrevivente. Se ele ganhar R$2.000 como sobrevivente, não vai dar. Se ele ganhar R$5.000 também, ele não consegue passar o mês. Porque não está naquilo que você ganha, mas está na sua mentalidade. E Deus precisou fazer toda uma mudança na minha vida para que eu perdesse aquele sentimento. E se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos estão satisfeitos com os empregos que têm, com aquilo que fazem? Talvez poucas pessoas levantariam a mão. Se eu perguntasse para aqueles que acabaram de formar em uma faculdade, para estudantes que estão cursando o curso, quantos estão 100% satisfeitos com o curso que vocês fazem? Poucas pessoas levantariam a mão. Porque existe uma frustração, uma geração inteira, de uma geração que não está completa. Sabe por quê? Porque a sua mentalidade é uma mentalidade sobrevivente. E a sobrevivência não nos permite estar conectados com os céus e nem criar conexões na terra. Quando nós vivemos como sobreviventes, nós somos piores. Ontem eu falei para os jovens que é aquele vendedor que fica atrás do balcão orando para não mandar nenhum comprador, para ver se ele tinha um cochilo. O sobrevivente, ele quer menos trabalho. Agora, quem é governo, ele quer muito trabalho para mostrar serviço. O cara que é governo, a primeira característica de governo é ser o melhor. Digo comigo, ser o melhor. Sempre que eu entendi isso, ser o melhor, não é mostrar para os outros que você é o melhor, mas é sempre fazer o melhor. A característica dessa pessoa que faz o melhor, que tem a mentalidade de governo, é uma pessoa proativa. Proativa hoje é uma pessoa que você não precisa pedir, que ela já faz. Você não precisa pedir que a hora está suja ali, a pessoa pega uma vassoura e vai. Ser governo é você entender que você é secretário hoje, você está secretário, mas daqui a pouco você pode chegar a uma gerência daquela empresa. Mas você sempre foi o melhor secretário, a melhor secretária. Você sempre foi fiando pouco, então Deus está pronto para te colocar muito. Mas o sobrevivente, ele sempre vai comer de farelos e de migalhas da mesa. Ele nunca vai ser feliz. Se governo é ser autoridade, e a autoridade vem de Deus, do autor dela. Quando você entra nos lugares que Deus te coloca, Ele te coloca ali para que você crie conexões ali dentro. Se você está no hospital, se você está numa escola, se você está como professor, se você é uma professora de dança, se você é um funcionário liberal, se você é um mecânico, se você é o que for de emprego na tua vida, existe um propósito no alto que você esteja ali, para que você crie conexões com pessoas.
O maior problema é que o sobrevivente não tem moral de falar nada. Porque ele só passa, um aluno que é sobrevivente, ele tira 59,5 e pede o ponto para o professor para completar 60. O governo, ele é o melhor aluno da sala. E tudo que ele fala, o povo respeita. Uma vendedora que é governo, é a vendedora que pisa na sua loja e fala: nessa semana vai ser a semana que mais vai vender roupa dentro dessa loja. Todo mundo vai olhar torto e falar: olha, eu sou de Deus e profeta de Deus. Eu profetizo isso, naquela semana acontece o que sai da sua boca. Um vendedor que entra no lugar, ele fala: no nome de Jesus Cristo, eu quero reunir com vocês antes aqui, para que nós oremos juntos, para que no nome de Jesus essa empresa que está indo à falência possa se levantar e possa ter recursos para que os nossos salários sejam cobertos, para que o nosso salário possa crescer numa carreira aqui dentro. Quem é sobrevivente, torce para a empresa fechar e pede para Deus outro emprego. O país não está na mão dos gerentes. O país não está na mão dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos. O país está na mão da igreja que ora. Amém. Mas oração é coisa de governo, não coisa de sobrevivente, porque sobrevivente, ele só faz oração no domingo. Jesus, tudo que ele queria na vida daqueles homens, quando ele promete isso na vida de Mateus, de Pedro, de Tiago, de João, é falar: vocês estão vivendo como sobreviventes, vocês não aguentam viver mais assim, mas eu tenho libertação e eu colocarei vocês como governo. Eu colocarei vocês como pessoas de respeito. Eu colocarei vocês, eu levantarei nessa igreja os melhores professores, os melhores médicos, os melhores dentistas, os melhores vendedores, os melhores corretores. Eu colocarei nessa igreja os empresários mais ricos de Patinga. E essas pessoas que Deus vai dar tanto, com uma mente de governo, eles vão ter tanto, mas vai parecer que eles não têm nada. Eles vão ter um coração tão simples, porque eles sabem de onde vem, de onde Deus tirou. Tudo que eu oro nessa noite é para que Deus consiga libertar pelo menos todos nós aqui dessa mentalidade. Nós acordamos amanhã de manhã com uma mentalidade tão de governo, para que a gente possa reinar e viver o reino de Deus na terra. Para que a gente possa de fato comer o melhor da terra. Para que de fato a gente consiga fazer aquilo que nós estamos fazendo com alegria e não mais com dor e sofrimento, não mais fadiga. Por isso que Deus fala no meu coração que Ele vai mudar pessoas de emprego aqui. Deus vai abrir portas para a tua empresa que está quase fechando. Deus vai abrir porta para pais que estão desempregados aqui dentro. Deus me traz eu aqui hoje à noite para ser profeta aqui sobre a tua vida. Tempos novos vão chegar a partir de hoje. Novos empregos, novos áreas, novos cursos. Pessoas vão mudar de curso na faculdade. Uma nova unção, a sabedoria vinda do alto, a mesma sabedoria de Salomão, para que você se levante aqui dentro os melhores estudantes de Patinga, com células esparramadas em todas as escolas e faculdades aqui dentro. Quando eu entrei dentro da faculdade, eu abri minha célula e eu falei: eu sou autoridade aqui dentro. Todo mundo que precisar de oração tem que vir pedir bênção. Montei a minha célula no lugar central da faculdade, começamos a fazer os cultos. Começamos com cerca de 40 jovens, já chegamos a 80 alunos. Agora, para expandir, montei uma célula integral de manhã e uma célula integral à noite. Nós reunimos mais de 100 alunos ali dentro. Sabe por quê? Porque não é o lugar que eu estou que me molda, mas é eu que moldo o lugar onde estou. É eu que vou mostrar meu Deus para eles, senão é eles que vão apresentar o Deus deles para mim. Não é eles que moldam o caráter, os padrões mundanos, é eu que ensino os padrões dos céus para eles. Você sabe por quê? Porque eu entendi que onde eu estou, Deus me colocou para criar uma conexão em tempo real e não dá mais para desvincular aquilo que é santo com aquilo que é secular na minha vida. Não dá mais para desvincular o pastor que é de igreja, o pastor e o professor. Na verdade, agora eu entro dentro da faculdade como pastor.
Eu estou ali como professor, mas eles me reconhecem e eles têm como um pai da vida deles. No último dia da célula do semestre, nós estávamos reunidos, o católico ficou de pé e ele falou: eu queria honrar a vida do Tiago, agora no mês de julho. Ele falou: eu queria honrar a vida do Tiago, porque ele é um professor santo. Ele que falou, não foi eu, gente. Ele é um professor santo. Eu nunca vi ele mexer com nenhuma aluna. Ele nos apresentou Deus nesses semestres. Ele me fez voltar a um amor que eu não conhecia. Eu me converti através da vida dele. Hoje eu sou crente, graças a Deus. E naquele momento eu posso orar por você? Ele pode. Ele colocou a mão, falou: no nome de Jesus eu quero abençoar a vida dele. Por onde ele for, que ele seja uma luz dos céus. Ele marcou milhares de estudantes aqui. Esse professor era uma luz dentro das faculdades. Eu quase fui batizado no Espírito Santo pelo católico. Eu queria que colocasse essa mensagem dentro do seu coração, você jovem, ensina tantos jovens. Eu queria que você entendesse pelo menos 5% daquilo que eu quero passar para você. Que Deus te criou para que você crie conexões onde você está. Deus quer libertar você da sobrevivência da sua vida. Deus quer tirar o jugo dos seus ombros, o jugo desse emprego que tem te oprimido. Deus quer tirar o choro dos teus olhos, que você acorda e não sabe como que você vai pagar aquelas contas daquele dia. Deus quer tirar toda a herança de Adão sobre os seus ombros. E Ele vai te honrar tanto. Ele vai te honrar tanto. O que eu preciso para me libertar de Deus? Nós estamos em Atos capítulo 2, eu vou encerrar com isso. Eles estão cultivando uma cultura de oração. A libertação completa da sobrevivência e a porta do crente, ela não se abre com a força do braço, mas ela se abre com os calos do joelho. A força do crente não está na influência do QI de quem indica uma empresa. A força do crente está que existe uma conexão tão grande entre ele e Deus, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo que ligarmos nos céus será ligado na terra. Eu estou falando de conexão. Eu estou falando de algo que pode mudar a tua vida. Você pode sair daqui um cara conectado. Você pode sair daqui um cara tão conectado que você vai começar a liderar células daqui a poucos meses. E os 300 que nós temos orado para vir, eles vão começar a surgir agora, porque Deus te criou para criar conexão. Deus vai levantar tantos líderes de células aqui. Deus vai levantar tantas pessoas para amar outras pessoas. Você sabe por quê? Porque você não foi um bom líder de célula até hoje. Porque você é um sobrevivente. Mas agora, com a mentalidade de governo, você entende que você nasceu para mudar as vidas das pessoas que estão na sua empresa, no teu emprego, na tua escola, na faculdade, aonde Deus te coloca. Deus vai começar a salvar vidas. E se você nunca ganhou uma alma para Jesus, você não sabe o que é alegria na vida ainda. Você não sabe o que é ter prazer, dormir de noite, falando com uma alma satisfeita. Sobre a tua vida, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, gente. Isso é profético. Eu vou profetizar a Bíblia sobre a vida de vocês. Você crê? Isso é profecia de homem. Essa Bíblia é inspirada pelo Espírito. Isso muda a nossa vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás. E tudo te irá bem.
no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Levanta as mãos, só os homens. Só os homens. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Glória a Deus. A mulher do homem de Deus tem que acordar subiando. Tem que acordar cantando louvores. Deus muda a tua sorte hoje. Tudo que Deus colocar na tua mão agora, você vai fazer com tanta paixão, tanto amor, porque não é mentalidade de sobrevivente. Sobrevivente fala assim: eu vou liderar porque o pastor me pediu. Governo lidera porque ele tem que marcar a geração. Alguma pessoa aqui que entrou pela primeira vez aqui e ouve o testemunho desse menino de 31 anos. Menino, eu falo menino desde os 17. Eu estou velho, já pai de 2 mulheres. Mas se você ouviu a voz e ouviu essa pregação desse jovem homem aqui, se você entrou aqui desviado, entrou de alguma forma, quase que desistindo dos teus sonhos, abandonando a tua fé. Se você só é um crente que vem aqui e sobrevive na fé, você é um mendigo espiritual que vem aqui e faz alguns pedidos para Deus, talvez Deus dê até um pedaço de pão para você comer. Deus está te falando algo novo hoje. Deus dá pão para aquele que come e dá semente para aquele que quer semear. Deus não está levantando essa igreja como uma igreja de mendigo. Deus está levantando uma igreja de semeadores. Deus não vai dar pão, Deus vai dar semente para você, para que você plante e colha em abundância a tua vida. Se você está passando por um momento tão difícil profissional na tua vida, eu queria orar rapidamente aqui para que a gente, eu não sei como é orar agora, mas eu queria orar de uma forma coletiva para que a gente adiante todo o processo. Eu precisava pregar mais 1 hora, mas não tem como. Eu vou respeitar. A mensagem ela só está 30% dela. É porque eu vim preparado para pregar acampamento. E acampamento eu prego 2 horas para cima. Eu queria chamar você aqui na frente. Quando eles começaram a orar naquele lugar, a mentalidade de sobrevivência foi tirada deles. E Pedro pega o microfone e começa a pregar. E a multidão dá ouvido àquilo que ele fala. 3.000 pessoas se convertem. Uma revolução no mundo começa a acontecer no livro de Atos, daqueles pescadores, daqueles que largaram aquilo que eles faziam, que abandonaram a rede, que abandonaram a vida de sobrevivência. Houve um rompimento tão grande no mundo, houve um rompimento espiritual e ministerial, de chamado na vida deles, que nós encontramos no livro de Atos. Deus está falando tão forte no meu coração que Deus vai romper as coisas dessa igreja. Coisas estão paradas, Deus está falando tão forte isso. Ele vai romper. Eu nem sabia que já tinha saído esse negócio da prefeitura. Mas ontem eu fiquei lá, eu tirei meu tênis naquele lugar. Eu pisei naquela terra, porque aquele lugar é um lugar santo. Aquilo vai me transformar tantas vidas que estão nas drogas, que estão vivendo essa vida de sobrevivência lá fora. Aquilo vai transformar e vai trazer tantas prostitutas, tantos drogados que estão nas ruas, tantos empresários que não conseguem dormir mais, porque são sobreviventes. Tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem sono para dormir. Deus vai salvar tanta gente naquele lugar, tantos médicos, tantos professores, de gente que tem que caminhar na mesa, mas a gastrite não permite que coma. Porque não é o dinheiro que vai fazer você feliz. É o teu Deus. É o Deus que te chama hoje para uma libertação da tua mente, do teu pensamento, na forma de pensar, na forma de viver, na forma de agir. Uma libertação completa dessa sobrevivência. Mas nós precisamos começar isso. Nós precisamos começar isso orando. Porque eu não posso libertar vocês. Mas Jesus consegue arrancar isso da sua vida. E agora vocês não vão ser Adões mais. Vocês vão ser Pedros restaurados. João. Vocês vão ser os apóstolos se levantando, rompendo, ganhando Paulo para Jesus.
um extremo